Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre repositors no Laravel, esse padrão que serve aí para você isolar requisições que você vai fazer para tanto para sua infraestrutura ali, para o seu banco de dados ou mesmo para APIs. O nosso foco principal nesse vídeo vai ser falar justamente do nosso banco de dados, então para nossas consultas, como que a gente abstrai essa forma que a gente se conecta com o banco de dados, de forma a gente isolar as responsabilidades e além de isolar, também conseguir reaproveitar esses recursos, essas consultas em mais partes do nosso código. Assim, no final da história, a gente tem um local centralizado com todas as queries que a gente faz dentro da nossa aplicação e que, se a nossa regra de negócio muda, fica muito mais fácil a gente encontrar e ajustar, corrigir, né, aquela utilização do banco de dados. Então, você consegue aplicar uma regra de negócio de uma forma um pouco mais segura, tá? Não vou dizer que é totalmente mais segura, por quê? Porque existem outros fatores, existem outras formas de você trabalhar que vão ajudar. Repositor Partner, o padrão aí de repositório, é algo a mais, né? Vai te ajudar um pouco mais a ajustar a mudança de regra de negócio, entre outras coisas, no teu sistema. Além disso, também, isso aqui pode trazer uma boa visão de como melhorar a performance das consultas que você já realiza no seu banco de dados. Então, isolar as consultas vale muito a pena. Então, por isso, fica comigo que nesse vídeo a gente vai colocar a mão na massa aqui e vamos implementar no Laravel. Até porque isso aqui não vem por padrão no Laravel. Se você não sabe o que está falando, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Estamos quase batendo 2.000 inscritos aqui, mas tenho certeza que você ainda não é inscrito. Então, se você não foi um desses que não é inscrito ainda, já ajuda a gente, se inscreve no canal aqui, ajuda a gente a expandir e conquistar a galáxia aí. Bom, pessoal, eu já tô com um repositório aqui, tá? No GitHub, já vou deixar pronto para vocês. Você vai ter umas dicas até aqui de utilização de repositors, tá? Que inclusive fala aqui tanto de um repositor para banco de dados ou para APIs, tá? Nesse vídeo a gente vai focar só no banco de dados, mas se vocês gostarem, se vocês quiserem, comentem na descrição aqui que a gente prepara sim um vídeo focando aí repositors para APIs, né? Para consultas aí de endpoints, de aplicações externas ou até mesmo aplicações internas. Então a gente consegue preparar um vídeo também sobre isso, tá? Mas o que a gente vai ensinar aqui sobre banco de dados já vai te abrir os olhos aí sobre um caminho aí que você pode também trilhar para utilizar com APIs, tá? E aqui eu deixei até umas dicas, depois você pode dar uma lida aqui no GitHub, tá? Se der uma lida também, não esquece de dar aquela estrelinha marota aqui pra gente fazer a galáxia aqui dentro do GitHub. E aqui das dicas aqui eu tenho aqui, por exemplo, abstração adequada dos detalhes de implementação. Então, utilizar uma repositor faz você ter uma abstração, você ter um local ali que você consegue controlar tudo que está utilizando o banco de dados, ou que está utilizando uma API, ou seja, um mediador ali, um local que vai passar. Não chega a ser uma middleware, né? Embora eu tenha falado mediador, mas ele faz essa ponte ali, digamos assim, para requisição. Além disso, aí você consegue separar a responsabilidade, então você para de ter uma controller que na própria controller já está fazendo consulta lá na model, ou que você tem ali alguma API que você está retornando algum resultado e que você tem que fazer várias queries ali, você tem que criar essas queries ali dentro desse método, né, desse use case, dessa service, dessa controller, o que for ali, né? Então você consegue tirar essa responsabilidade e deixar a camada devida, né, que é quem vai controlar esse acesso ao banco de dados, existindo e ela mesma fazendo esse papel, né? Além disso, aí você pode utilizar ela com injeção de dependência, tá? No caso aqui que a gente vai aplicar, eu não vou usar ela com injeção de dependência porque eu vou trazer ela de uma forma mais simples para você utilizar na prática, tá? Com injeção de dependência tem alguns detalhezinhos pequenos para ser configurado, mas eu vou falar para vocês também no vídeo, tá? O que seriam esses? Além disso, aí padroniza a nomenclatura, né? Então você consegue padronizar as consultas, a forma que você está se comunicando, por exemplo, você pode muito bem estar utilizando aí um all, um find, um create, update, delete, que são métodos bem comuns aí de você utilizar. Então você consegue padronizar para que, por exemplo, você vai pegar a tua model de usuários, você dá um all, você sabe que vai vir todos os usuários. Aí você pega a tua model de produtos, dá um all, você sabe que vai vir todos os produtos. Aí você cria um novo produto lá, uma nova model, e você dá um all, você sabe que vai vir todos daquele tipo de entidade que você acabou de criar. Além disso, também ela permite a gente utilizar cache, se quiserem até
também comentem aqui que aí a gente faz um vídeo aí de otimizações de repositor. Então é um vídeo ainda nesse momento aqui, um vídeo mais de apresentação mesmo, né, do que é uma repositor e como que a gente adapta ela no projeto. Porque depois que a gente começa a utilizar, começa a abrir um mundo aí de oportunidades que a gente pode fazer, beleza? Além disso, paginação também, você pode aplicar paginações já nas nossas repositors e é claro, também ela pode ajudar na documentação do próprio projeto, tá? Então, esses daqui são as 7 dicas principais, você pode dar uma lida depois que você entra com mais detalhes aí sobre o que eu falei, perfeito? Bom, estou aqui, deixa eu dar uma limpada aqui que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Beleza, estou aqui com o projeto Laravel, esse projetinho lá está rodando lá no meu querido Sail, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Sail Artisan About, tá? É o projeto que está lá no GitHub. E aí aqui a gente está rodando aí com Laravel 10.9 e a versão aí do PHP 8.2.5, perfeito? Vou limpar aqui. O meu Sail já está em execução e aqui, a princípio agora, nesse momento, a gente não vai fazer mais nada. Deixa eu minimizar. Beleza. No meu projeto aqui, eu já tenho algumas models criadas, tá? Padrão, aquela model de user, todo mundo tem, né? Então, beleza. E além dela, a gente criou duas models aqui, que é uma de produto e uma de marca. Essa de user, a gente já aplicou tudo que a gente precisava aí com o padrão da repositor, tá? E aí a gente vai aplicar aqui em mais uma delas, aqui na produto, por exemplo. A gente vai aplicar o padrão de repositor nela. Além disso aqui, o que mais que a gente tem? A gente vai ter as migrations aqui nesse projeto, aqui, que é algumas coisas a mais que a gente adicionou. Que aí vai ter a migration aqui de produtos, a migration de marcas, e a migration de usuário que está lá padrãozinha, a mesma que você deve ter aí no seu projeto Laravel. A gente tem aqui também Infactors, a gente criou aqui, tanto para user, como para produto e para marca factor. Ou seja, para a gente poder criar aí elementos fake no nosso banco, tá? Inclusive a gente já persistiu no banco de dados, eu tenho aqui alguns dados persistidos aqui. Então, aqui por exemplo, eu já estou fazendo uma consulta no banco, que acho que eu não, deixa eu ver se consigo aumentar mais. Aí, aumentei. Aqui eu já tenho aqui alguns produtos, algumas coisas já cadastradas aqui, configuradas aqui. Aí, abri um script aqui, ó. A gente pode fazer aqui, ó, select all from produtos, só pra gente ter uma vista aqui. Vou limitar em 3 só para não pegar muito. Aí, ó, a gente tem produtos já criados no nosso banco de dados. A gente tem marcas, tá? Tem algumas marcas aí, Lotus, Eagle, Barcas, entre outros. A gente tem aqui, vamos lá, select all from users, né? A gente tem alguns usuários já cadastrados no banco aqui, cerca de 81 registros aqui no banco. Então a gente já tem alguns dados populados aqui já para a gente trabalhar. Além disso, aqui já foi criado aqui em testes do Laravel aqui mesmo, estou usando o Unity, tá? PHP Unity, padrãozinho ali do projeto Laravel. E aqui eu criei aqui na pasta Feature, a gente tem Repositor, e na Repositor a gente vai ter já todos os testes aí do que eu fiz já para Repositor de User. Antes da gente bater nesses pontos aqui da User Repositor, vamos olhar como ficou a nossa User Repositor. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, vou mostrar para vocês, na raiz do projeto aqui, você vai na pasta App. Na pasta App não vai existir essa pasta aqui, ó, Repositor. Então você pode criar essa pasta aí. Você pode chamá-la de Repositor ou Repositories. Aí vai depender como você preferir, tá? É indiferente aí, Repositor seria o correto aí para o plural, mas eu acabei deixando por Repositor aqui, tá? Aí beleza, entra dentro da pasta. O que a gente vai ter? A gente vai ter duas classes que eu criei, tá? Essas duas classes, você não é obrigado a criar, mas vai te ajudar. Por quê? Uma delas aqui é uma abstract, ou seja, uma classe que a gente vai herdar dentro de todos os repositors que a gente aplicar. Por que a gente vai herdar? Porque muitos dos comandos podem ser uma herança. São comandos, por exemplo, how, create, update. São comandos bem comuns ali, que toda consulta que a gente faz, né, acaba tendo esses métodos. Então, a gente pode criar uma abstração. Por isso que eu tenho aqui uma abstract repositor. Antes de eu mostrar a abstract repositor, deixa eu mostrar a repositor de usuários para vocês. Veja só, que simples. Aqui, né, PHP, esse declare aqui é só para deixar strict aí os tipos de dados aqui, para forçar. Aí eu tenho aqui os namespace, né, simples, porque a gente está numa pasta repositor aqui, app repositor. Aqui eu estou usando uma model, tá, use model user, ou seja, por quê? Aqui dentro que a gente vai precisar trabalhar com essa model, né, então, beleza.
Na outra linha aqui eu tenho a classe, tá? Que é onde eu defino a classe, então user repository, e aí a gente vai estender, né, a nossa abstract repository. Antes da gente ir para abstract repository, dá uma olhadinha só aqui dentro. Quantas linhas eu tenho? Eu tenho uma linha, né, que é onde eu defino aqui qual módulo que eu vou trabalhar aqui com esse repository, né, no caso que eu escolhi a user. E aqui eu tenho mais 3 linhazinhas, né, que no fundo é uma função, né. Então eu fiz aqui um find by e-mail. Por que esse find by e-mail está aqui e os outros create, update, delete não estão, né? Porque esse find by e-mail é um método que eu criei para essa repository, um método customizável, que ele faz sentido para o usuário. Agora imagina produto, como é que eu vou ter um find by e-mail no produto? O produto não tem e-mail, né? Marca ali, que nem eu mostrei para vocês, marca não tem e-mail, né? Não faz sentido ter e-mail na marca. E aí, como é que faria sentido? Não faz sentido. Então por isso que esse método ele é peculiar a model de user. Por essa razão que ele está aqui, ele não está dentro da abstração, tá? A gente vai olhar aqui a abstração, ó, vamos lá. Depois eu vou explicar certinho para vocês aqui como está funcionando essa query aqui, mas eu acho que nos outros casos vai ficar melhor para vocês verem. E aqui na abstração, vamos lá. Na abstração, a gente tem aqui a declaração aqui da nossa classe, né? Abstract class, abstract repository, né? Estou implementando uma repository interface e o fato de eu estar implementando essa repository interface é apenas que eu quero poder tipar, né, esse tipo de objeto que é uma repository dentro do meu sistema. Por isso eu já aproveitei e falei, vou jogar aqui dentro da abstract aqui, né, que assim todo mundo que utiliza abstract tem, obviamente, ele é do tipo repository interface, né? Então todo objeto acaba sendo do tipo repository interface. E aí, por conta disso, né, a gente tem lá nessa repository interface alguns métodos definidos, né? Então a gente tem aqui uma interface, tá? Essa interface está aqui em app, interfaces, tá? Então, tá aqui dentro aqui a pastinha aqui interface, também eu criei, não existia, e dentro dela eu coloquei aqui repository interface. Aí essa interface, ela vai ter aqui os métodos, a definição, né, a assinatura dos métodos que eu vou utilizar. Então eu tenho um método all, um create, um find, um delete, um update e um load model. Repara que todos os meus métodos são estáticos. E isso daqui a pouquinho mais na prática a gente vai ver, tá? E é justamente por eles serem estáticos que eu não fiz a parte ali de injeção de dependência dentro das nossas repositories, tá? Se não fosse estático, aí valeria a pena até eu utilizar ali uma injeção de dependência. Mas como são estáticos, vocês vão verem na prática ali o porquê que eu não optei por esse outro caminho. Então, todos são estáticos e aqui já tem a definição do que eles vão retornar. Então, o all que retorna uma collection, o create retorna uma model, um nulo, um find, uma model, um nulo, um delete, um inteiro aí de quantos foi deletado, um update, um inteiro também de quantos foi deletado, o load model, a model. O que é esse load model? A gente já vai ver, tá? Isso aqui é uma das chaves aí que a gente fez para poder utilizar todos eles como estático. Então vocês já vão dar uma olhadinha aí. E, além disso, né, quem é peculiar ter alguma entrada de dado diferente, né? Por exemplo, um create. Create tem que passar um array lá com todos os atributos, né? Chave e valor ali do que vai ser preenchido para model. Update, mesma coisa, chaves e valores para ser preenchido na model, né? Além de passar um ID ali para encontrar qual model é que está sendo atualizado. Então, tudo isso aqui tem nessa interface nota, só tem definições. Beleza. Tendo essas definições, o que acontece? Se, por exemplo, eu não tivesse o método all aqui, ó, a gente ia começar a ter problema, tá? Por que ia começar a ter problema? Porque, ó lá, começou a dar erro até aqui, ó, não tem nada a ver com lá. Por quê? Porque a nossa abstração não está implementando o método all. Então eu poderia tirar esse método all e jogar aqui para o user. Pronto, resolveria aqui o problema aqui da abstração, porque ela precisa ser do tipo repository interface, tá? Mas, no meu caso aqui é só de comentar, né, que nem eu fiz aqui, a gente deixa aqui, tudo vai funcionar perfeitamente. Isso aqui é por quê? Porque a repository interface vai cobrar que aqueles métodos que estão lá desenhados, né, que estão lá descritos, tem que existir dentro dos métodos aqui que implementam ela. E aí aqui a gente tem o quê? A gente tem uma Protect Static Model, tá? Que essa Protect Static Model é só uma definição aí da própria model que a gente já tinha lá atrás, tá? Lá na User Repository a gente define ela de volta. Então vou até deixar aqui do lado aqui para vocês verem. Aqui a gente já definiu ela. Isso aqui é importante. Dentro de toda repository que você for utilizar nesse esqueleto, e vocês vão ver a hora que a gente criar uma aqui, precisa ser definida essa Protect Static Model aqui, passando a model que é peculiar dessa repository, tá? Então isso é obrigatório. Então aqui, né, a gente tem um Protect Static Model, só para definir mesmo, que precisa dessa variável, e aqui ela é sobrescrita, tá? É isso que está ocorrendo aqui. Além disso, a gente vai ter métodos aqui como all, find, tá aqui ó, static function find,
create, delete, update e load model, tá? O primeiro que a gente tem que conversar aqui é o load model. Então eu vou até tirar ele daqui de baixo para ficar mais fácil da gente conversar sobre ele. Por que que ele é importante? Basicamente, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu defino esse protect static model e eu passo user class, o que acontece? Aqui está passando uma string, que é o caminho da nossa model. E é só isso que está sendo passado, que está sendo preenchido aqui na nossa model. Então aqui não chega a ser uma model ainda. Ele é uma string, né? E a gente precisa fazer isso aqui virar uma model, carregar como uma model do Laravel. Para isso que a gente utiliza esse load model aqui, que ele pega o próprio aplicação e o container da aplicação e passa essa static, ó, repare, static aqui, tá? Model. Que aí sim, aí ele vai pegar lá do valor estático que a gente tem aqui, né? Da model, e vai passar, vai carregar aqui. Então é isso que a gente faz aqui com esse static aqui. Esse método é até diferente, nem todo mundo utiliza ele, né? Mas ele tem alguns cenários específicos. No nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com uma abstração que ela carrega, ela está sendo implementada aí, né? Está sendo utilizada, estendida aí por uma outra classe, então a gente acaba precisando desse static para a gente conseguir obter, né, adequadamente esse model aqui, perfeito? Por isso que a gente não utiliza self aqui, se usar self não vai dar certo. Aí beleza, a gente tem o static model aqui, que a gente pega a model, então aqui a gente pega o nome da classe, né, user, que seria mais ou menos isso aqui como string, tá, app models user, e assim o Laravel carrega essa model e retorna ela aqui, tá? É isso que o nosso método aqui faz. Por isso que todo mundo aqui chama ela, perfeito? Isso, inclusive, ó, por exemplo, aqui eu precisei implementar aqui o find by e-mail. A gente também colocou self load model, né? Então a gente também carregou a model aqui, tá? Então isso aqui é obrigatório. Como eu estou usando tudo estático, eu não tenho um construtor. Então toda vez que eu for implementar aqui, a gente precisa ajustar esse self model aqui, tá? Para carregar aqui o load model. Se tivesse construtor, beleza, aí não teria esse problema e a gente poderia fazer algumas outras coisas. Mas eu preferi criar esse modelo de abstração de repositories de uma forma estática pela questão da facilidade que a gente tem de implementar ela em qualquer parte do código, tá? Então, por essa razão aí que eu optei dessa forma. Então, a gente tem a load model, ok. Depois a gente vai ter os métodos all, que no fundo aqui ele vai fazer um 2.2.all. Por que 2.2. Porque quando retorna a model é estática. Você vai acessar as propriedades dela com métodos estáticos. Então, por isso 2.2.all. Mesma coisa aqui, 2.2.carry e aí find, create, where, carry, update, where, update. Então, é dessa forma que a gente vai acessando todos eles. Bem simples aqui, tá? É uma carry normal aí do Eloquent. Não adaptei nada, não mexi com o Eloquent. A gente só ajustou aí dessa forma aí para poder trabalhar. Isso aqui, inclusive, como a gente tipou tudo, a gente pode ver, ó, que isso aqui é o próprio, a IDE já consegue identificar que isso aqui é um método aí da própria model lá do Eloquent. Então o all, o carry, o find, né, entre outros, todos eles são, a IDE consegue interpretar aqui tranquilamente. Bem simples, então a gente fez todos aqui estar funcionando. Bom, agora vou rodar aqui os testes só para vocês poderem acompanhar comigo. Nos testes aqui eu criei aqui a user repository test. E aqui eu fiz uma pequena ajuste, tá? Só para a gente poder fazer os testes de forma mais eficiente aí e mais prática de adaptar para outro repository, tá? Por essa razão, o que eu fiz? Eu criei aqui uma chave aqui, tá? Uma propriedade aqui privada, que recebe uma palavra, tá? Usuário aqui no caso. Essa chave aqui, esse valor, né? essa propriedade, ela é utilizada só nos dump que eu dou em cada teste, só para a gente poder falar qual modo, qual o processo ali que foi carregado, tá? Então é mais por questão de elegância e simples luxo mesmo ter essa variável aqui. Agora, essa outra aqui, que é uma private static function repository, essa aqui já é um pouquinho diferente. Essa aqui, eu estou tipando aqui o retorno, tá? Então, eu poderia definir aqui só como repository interface, funcionaria perfeito. O problema é que eu tenho um método aqui abaixo nos testes, que é o nosso find by e-mail. E eu não sei se você lembra, o find by e-mail não está na nossa interface. Então, eu vou voltar lá para minha interface. Repository interface. O find by e-mail não está aqui. Então, por essa razão que eu precisei aqui deixar os dois modelos, tá? User repository ou repository interface. Se não existisse aquele modo, aquela consulta, né? Um teste aqui, pelo menos dela, eu não precisaria utilizar esse user repository, tá? Deixaria só repository interface, que aí assim mesmo o método aqui
conseguiria funcionar perfeitamente. E além disso, o que ele faz? Aqui ele vai retornar o tipo da repository. Então, como eu estou testando a repository de usuário, vou retornar a repository de usuário aqui. Quando a gente fizer um teste para outra aqui, para, por exemplo, a de marca, vai ser a mesma coisa, só que eu vou trocar, né? Vou tirar aqui a user repository e vou colocar a marca repository. Então fica muito mais simples da gente fazer teste, né? Fazer todos os testes, do teste all, create, update, entre tudo aqui, beleza? Bem mais simples. E aqui nos testes aqui a gente tem um teste all, onde a gente utiliza lá a nossa repository, tá? Seria aqui a user repository, método all, tá? Seria a mesma coisa de ver isso aqui. Repara só que aqui eu tô passando ele, ó. Pode ver, ó. Eu tô passando ele como estático, ele ficaria assim, com 2 pontos. Como eu dei aqui um new, né? Eu não preciso acessar ele como estático, mas isso é só por razões do teste, tá? Na prática, na hora que a gente for utilizar ele mesmo, a gente vai sempre utilizar ele como estático. Então, a gente vai chamar no código lá, user repository, 2 pontos, wow, por exemplo. Que aí, uma linha só, a gente já faz tudo e já traz o objeto que a gente quer carregar. Bom, e aí aqui eu criei um teste para all, que aqui a gente pega todos, utiliza da repository wow lá, faz um dump aqui para mostrar quem que é o ID, quem que é o nome do usuário, faz uma seletividade aí para ver se não está vazio, e depois aqui a gente dá um dump aqui das entidades total. Aí a gente tem um teste para create, que a gente cria um usuário aqui, uma model. A gente tem aqui um teste para update, que a gente pega um usuário qualquer do banco, tá? De forma aleatória. E a gente pega esse usuário e a gente atualiza a senha dele para uma senha aí qualquer, que no caso é a senha padrão aqui, password aqui do lado. E aí, aqui a gente já tem outro caso, né? Que a gente faz teste de assertividade e tal. Aí eu tenho um teste de find, que aí eu pego um próprio usuário lá que existe de forma randômica. E aí eu dou um repository find, para ver se meu find está funcionando, tá? A gente poderia trabalhar com mock, poderia trabalhar com outras coisas, tá? Eu preferi utilizar meu próprio banco, como já está bem populado, tá? Para fazer isso. Aí eu tenho um teste delete, mesma coisa, a gente pega um usuário qualquer e na verdade ordenado aí por ID, a gente pega o mais recente, né? Order by desk. E aí a gente pega esse primeiro usuário aí, e a gente deleta ele, tá? E aqui eu tenho o teste do find by email, onde eu pego também o primeiro usuário ali, né? O último usuário criado, e a gente consulta ele, traz ele para cá, pega o e-mail dele e aí faz o teste dele, beleza? Para ver aqui se funcionou, se a gente conseguiu buscar e encontrar esse usuário. Perfeito? Então, bem simples os testes aqui. Vou pegar, vou abrir aqui no terminal, né? E vamos rodar os testes. Para rodar os testes, eu deixei aqui, ó, pronto para vocês, ó. Comandinho aqui com seio. Simples. Você vem aqui na própria user repository test, copia o comando aqui, cola, tá? Seio artisan test filter aqui, menos filter, que assim a gente filtra só para rodar aquela nossa user repository. Dou um enter. Olha lá. Como meu CI está no ar, tá aqui, ó, listou tudo. Quantidade de usuários que eu tenho, né, todos eles, até o nome, o ID e o nome. Usuários, aí, o total de usuários tem 81. Usuários criado aí, o último usuário criado aí, que foi criado no teste, foi o 88. Usuário atualizado foi o ID 17. O usuário encontrado aí por algum find ali que a gente fez foi o 16. O usuário removido foi o 88, que era o mais atual, né, o último criado. E o usuário escolhido aí por e-mail foi o e-mail teste@example.com. Então, todos aqui, todos os testes passaram perfeitamente, tá? Então, bem simples aqui o teste. Inclusive, aqui eu tenho um outro teste que eu deixei aqui para vocês, que é esse de factors, tá? Esse de factors aqui, vocês só teriam que rodar ele sem o artisan test filter factors test, que aí ele vai criar aqui o usuário, marca e produto, tá? E cria tudo. Então é só rodar esse comandinho aqui, say o artisan test. Se você não está utilizando Seio, né? Aí você usa aí Composer, Artisan direto ali, e aí você vai fazer a inserção dos dados aí no seu banco de dados, ou fazer os testes aqui da repository, tá? Bom, próximo passo, o que a gente faz? Vamos criar agora a repository aqui para outra model minha aqui que não tem. Vamos criar para marca aí, que vai ser mais simples aqui, mais rápido. Para marca, muito legal aí, a gente só tem um atributo chamado nome. Então, vai ser bacana, vai ser fácil de criar. Aí a gente cria aqui, ó, vamos lá. Vou pegar esse user repository, vou duplicar ele, vou renomear ele aqui para marca repository.php. Aproveitar pegar o nome dele aqui, colar aqui, ó, class marca repository, tá? Aí aqui a gente não precisa mexer mais nada, a abstração que ele está importando. Essa find by e-mail aqui a gente não existe, né? não tem isso, tá? A gente poderia até criar aqui um find by marca, né? Vamos colocar aqui até, aproveitar. Então, vamos fazer um find by marca. E aí esse marca aí seria o nome da marca, né? Então, vou colocar aqui, ó, marca. E aí basicamente aqui a gente vai buscar pelo nome da marca. O nome da marca a gente olha lá nos filabel, é nome. Então,
Vou colocar aqui nome, where nome, igual a... que a gente até pode deixar bem mais claro ainda, né? Nome, marca. Pronto, para não ter erro para quem for ler aqui encontrar de primeira aí. Beleza. Find by marca, tá aqui. Ele vai pegar, vai carregar e vai encontrar o primeiro aí que tiver aquela marca ali que a gente buscou. Aqui em cima, aqui no Protect, a gente não está trabalhando com a model de user, então podemos remover isso aqui. A gente vai trabalhar aqui realmente com a model de marca. Então, coloca a marca aqui, carregou, pronto. A gente já tem todos os métodos já feitos já da repository, porque o get, all, tudo mais, está tudo lá feito já. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir nos testes agora, porque aqui não tem mais nada para fazer, acabou já, a repository está pronta. A gente vai vir nos testes. Nos testes, eu vou duplicar aqui esse user repository, vou renomear ele aqui para marca repository. E aí um detalhe, né? Todo teste tem que ter teste no final aqui para o PHP Unity interpretar. Então, marca repository test. A gente troca o nome aqui para marca repository test. Aqui, todo lugar que tinha esse user repository test, a gente pode mudar já para marca repository test. Então, tem um Ctrl D aqui em todos, ou então você pode dar um Ctrl F aqui, né? Buscar quem que você quer. E a palavra aí que você vai substituir aqui no replace. E aí é só dar um aplicar aqui em tudo aqui, beleza? Também é uma opção aqui pelo VS Code. Bom, troquei, tá todo mundo aqui com marca repository test. Aí, o que a gente pode fazer também já é remover esses dois aqui, porque a gente sabe que essa repository é de marca. Então, teoricamente, não tem user aqui, não tem user repository. Então, eu já vou deletar daqui, tá? E aí a gente vai ver onde vai começar a dar erro. Aqui no caso começou já, ó, user repository não existe. O que acontece? Aqui esse user repository não é user repository mais, é marca repository. Aí beleza. Aqui ele ainda continua dando erro porque a gente não importou. Então vou importar aqui, ó, marca repository, tá aqui importado já. Beleza, esse erro aqui já foi. O nome da entidade que eu vou trocar já para marca, né, que é o nome da entidade, só para a gente apresentar nos logs. Beleza. Que mais? Aqui embaixo que a gente vai ter algumas consultas. Aí tem alguns detalhezinhos para a gente olhar. Por exemplo, aqui a marca, né, está sendo chamada, tá caindo numa variável chamada users. Pô, users não é tão legal assim. Então a gente já mudar isso aqui para entidades, né? Ou então para models aqui, fica melhor, acho, models. E aí aqui as model, né? Então em vez de usar a variável aqui no for each que vai ser user, vai ser model, que eu acho que vai ficar melhor para todo mundo visualizar. Beleza. Aí aqui a gente tem a model, tá? Aqui seria models, para ver se não tá vazio, né? Nossos models ali. E aí, beleza. Aqui no model, além disso, se a gente está falando aqui de marca, marca não tem name, lembra? Os campos que a gente tem lá, em marca, é só nome. Então, beleza. Então, a gente tem nome, não tem name. Então, vou trocar para nome aqui. Beleza. Então, esse primeiro teste aqui já deve funcionar. Aqui, todos os testes eu deixei com um comentário em cima aqui, que é justamente a solução aí para você só testar esse aqui isoladamente. Eu poderia fazer isso nesse exato momento, só copiar isso aqui e rodar lá no meu terminalzinho ali para a gente testar. Porém, se eu fizer isso, a gente vai ter alguns outros erros, tá? Então, por quê? Porque aqui tem coisa que não é implementada, que a própria classe ainda não está ok. Então vamos ajustar o resto, depois a gente consegue testar. Aí aqui eu tenho o filtro de create, tá? Esse do create que a gente estava usando aqui a model user factor, né? Para criar aí. E o que eu vou fazer? Aqui não tem password. Aqui eu posso tirar esse e-mail aqui. Posso tirar isso aqui também. Aqui, como eu tenho uma factor para marca, então vou usar a factor de marca. Então, que é marca, né? A gente chama a model marca. Aí ela chama a factor dela. E aí na factor a gente dá um make e um toArray. Ou seja, aqui nesse make toArray a gente vai ter os dados, né? O padrão aí que a gente precisa para criar uma marca. Então, bem simples, tá? Além disso, aqui tem a assertividade e tal, mas tudo aqui já deve estar ok. Vou trocar também aqui os users, né? Tá tudo user, vou virar model. Se ficar mais fácil da gente trocar também, reutilizar esse teste aqui em outros, né? Aí beleza, tem um teste de update, também tá user aqui, vou trocar para model. Aí nesse de update, a gente vai trocar aqui, né? Para nossa model, então marca, carry, em random order, tá? Vai pegar aí só o ID do primeiro ali que ele encontrar de forma aleatória. E a gente vai atualizar esse registro. Como que a gente vai atualizar? Eu vou pegar aqui o model. Então, o model ID aqui, tá? Que é o que a gente precisa passar lá para nossa repository. Tá aqui a tela. Cliquei nela aqui, a gente já viu ela aqui, ó. O update aqui, eu preciso passar o int, né? Que é o ID. E aí os atributos que a gente vai atualizar. No caso aqui, eu vou passar model ID.
E o que eu vou atualizar dela é basicamente o nome, né? Que é o único campo que a gente tem para atualizar. E esse nome, como que eu vou atualizar? Eu vou pegar e vou usar aqui. Vou usar esse helper do Laravel aqui. E aí eu vou pegar e vou dar um UC_first aqui, ó. Que aí, com esse UC_first aqui, a gente vai deixar a primeira letra maiúscula da nossa model, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Sem muita modificação, né? No caso aqui. Mas, claro, a gente poderia fazer várias coisas. Só que eu tenho um detalhe, né? Essa model aqui, ela tem uma peculiaridade que ela é única no banco. Então, também eu não poderia inventar muita coisa aqui sem validar. Então, teria que validar mais coisas para a gente conseguir ter uma segurança maior para persistir. Eu aqui só vou fazer esse uppercase aqui, que já é o suficiente para a gente testar, beleza? Então, model. E aí aqui, o que eu vou passar da model aqui é o nome, tá? Só que, para mim passar o model, o nome aqui, ó, eu preciso também que aqui, no que a gente dá o get aqui, né, o first, eu também pegue o nome da marca, tá? Então, só esse detalhezinho aqui, porque senão ele só vai pegar o ID. Aí aqui eu vou utilizar ele e vou dar um uppercase aí. Próximo, find. Mesma coisa, vou trocar aqui os users aqui para model, beleza. E aqui a gente muda para marca. Aqui ele pega em ordem aleatória, né, o primeiro. Ele vai dar um find aí, só para ver se está funcionando o find. Então é isso, é bem simples aqui, esse método aqui do find. De buscar, né, vai trazer um só. Aí tem o do delete, vamos lá, também. Tava user, vamos mudar para marca aqui. Vou trocar o user aqui para marca. Vou trocar o user aqui para model. Deixa eu falar de errado aí. Beleza, troquei para model. Aí aqui tá aqui marca, carry, em order by e tal. Vai pegar o primeiro para deletar, né? Ele vai pegar para deletar, então beleza. Aí aqui ele vai ver se conseguiu deletar e vai mostrar aqui que ele deletou. Bem simples também, não tem mais nada para a gente modificar. Aí aqui tem um teste find by e-mail. No caso aqui não é find by e-mail, é find by nome marca, né? Vou colocar assim. Embora a gente tenha colocado lá só find by marca, tá? Aí, beleza. Aí, o que isso aqui faz? Ele vai vir, né? A gente vai carregar as models aqui. Deixa eu pegar todos. Model. Então, a gente vai pegar um qualquer aí no banco, aí o último criado, né? Vamos pegar ele e vamos pegar o e-mail, no caso, e-mail? Não, aqui não é e-mail, aqui a gente vai pegar o nome. Então, vamos lá. Nome. E aí, no que a gente consultou ali pelo nome, ali, pegou o nome, né? A gente vai consultar para ver se a gente encontra uma model com aquele nome. E essa model a gente vai validar ali se a gente conseguir obter ela completa, né? Se ela tem nome, se ela tem ID. E vamos mostrar quem que é essa model aí que a gente encontrou. Bom, todos os testes que estão prontos, já está tudo verdinho aqui, pode ver. Agora é só rodar aqui mesmo, beleza? Então, vou rodar aqui. Deixa eu limpar a tela, vai ficar melhor para vocês. Clear. Say o artisan test aí. Filter, menos filter, igual a marca repositor.test, né? Repositor test. E aí no que a gente rodou, olha lá, erros. Vamos ver o que aconteceu. Bom, de todos os testes que a gente tinha que fazer, ó, o all deu certo, o update deu certo, o find by nome marca deu certo. O create, o find e o delete tiveram problemas. Vamos descobrir o que aconteceu. Bom, o primeiro erro que a gente teve aqui, ó, foi basicamente lá na minha factory, tá? Na minha factory aqui ele não está conseguindo entender que lê o brand aqui como um objeto, ele é um array. Então vou trocar lá. Então vamos lá na marca factory. É bom que acontece esses errinhos aí que a gente já ajusta aqui e vocês já verem também como superar aí o tipo de erro, beleza? Tirei ali, ó, limpei, beleza. O create aqui, o all tá ok, o update ainda tá ok e o find by nome tá ok. O create ainda tá dando problema. Vamos ver qual que é o problema aqui, ó. O problema aqui é bem simples. A gente está tentando criar uma marca que já existe, tá? Como eu falei para vocês, lá marcas, ela é unique, tá? A coluna é unique, a tabela é unique. Então a gente não consegue persistir se já existir alguém com aquele nome criado. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no teste. Para a gente não correr risco aí de criar uma marca que já existe, né? O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou jogar aqui, ó. Tirei essa variável dali. Vai ser carregado aqui nesse underline, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa marca e vou consultar, né? Se já existe ou não. Se já existir, pera aí, não vou criar, né? Então, a gente dá um find aqui, né? If, bem simples aqui, ó, if. A gente pode utilizar o próprio repository, né? Então self repository, né?
Ou então, se vocês quiserem, só para vocês verem aqui, ó, marca repository direto, dou um find, né? Que esse aqui é o cenário ideal aí. O find que eu não posso dar find pelo ID, porque eu não tenho, então eu tenho que dar um find by marca. E aí aqui eu passaria aqui o nome da marca, né? Então, marca. Quer dizer, marca não, nome, né? Que é o atributo lá que a gente vai receber. Aí, beleza. Se aqui retornar para mim aí que ele já existe, né? Quer dizer que eu tenho que ajustar esse nome da marca. Aí aqui, se ele encontrou, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nome da marca, né? No caso é nome. E vamos concatenar ele com algum número aleatório. Onde a gente pode pegar esse número? A gente pode pegar aqui, ó. Now timestamp. Aqui, ó. Esse timestamp que o próprio propriedade, tá? Sem ser o método. A gente pode retornar ele. E assim a gente vai ter um nome único, tá? Então, beleza. Aqui na repository aqui a gente vai mandar aqui o nosso underline aqui. Que é quem tem aí as informações aí da nossa model, né? Beleza. Pronto. Agora, esse test create tem que funcionar. Aí a gente pode testar ele isoladamente. Então, copiei aqui o comando, tá? Deixa eu dar um clear. Que é um say arts and test aí, menos filter, igual a marca repository test, test create. Vou rodar aqui, ó, e olha lá, marca criada. Pronto. Criamos a marca. Qual marca será que foi criada? Vamos dar uma olhada aqui no banco, aproveitar. Ó. Vou dar um order by id desk. Vamos ver quem que é. Acho que só deixa eu trocar aqui o limite. Aí, ó, pronto. Lexus 1682989015. Pronto, essa foi a marca criada. Então repara aí que funcionou aí a nossa forma de concatenar, tá? Então, um jeito bem simples aí da gente resolver esse mero probleminha aqui que a gente enfrentou, tá? Então, create tá ok. A gente vai ter o do update. Vamos rodar aqui de novo nossos testes para a gente acompanhar aqui aonde que qual que tá faltando agora. Vamos lá. Filter. Aqui, ó. Marca repository test. Vamos rodar. Pronto. Create foi. O update foi. Find ainda não foi. O delete tá ok já, tá? Então falta o find. O que está acontecendo com o find? Vamos ver. Tá aqui, ó. Find na assertividade aí. Null is not empty. Então, isso que aconteceu aqui. Por quê? Porque ele provavelmente não conseguiu encontrar. Vamos olhar lá, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no nosso teste aqui do find, tá? Então, ele está aqui numa das assertividades. Por quê? Porque justamente marca não tem name, marca tem nome. Então, um erro bobo ali só, mas pronto, passamos aqui em todos os testes. Então, repara como foi fácil que a gente testar aqui a nossa repository, né? Vocês viram aqui, ó, que eu chamei até direto aqui nossa repository. E essa é a intenção. A intenção é você chamar ela diretamente assim no seu código. Por isso que eu fiz ela de forma estática. Ah, não, não quero fazer de forma estática. Beleza, tem como? Tem. Você não vai criar ela como estática, você vai usar um construtor normalzinho ali, tá? E o que você vai fazer? Você vai pegar, toda vez que você criar uma nova aí, você vai precisar instanciar elas para você poder trabalhar com injeção de dependência. Então, para trabalhar com injeção de dependência, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que vir no app, providers, app service provider, e toda vez que acontecer alguma coisa, você vai ter que vir aqui e registrar essa nova repository, tá? Então, no caso aqui, você tem que vir aqui, dar um this, app, e aí aqui nesse bind aqui, você daria um bind, tá? Para você registrar ela. Aqui não é... Aí, beleza. E aí aqui nesse bind, aqui você colocaria aqui, né, quem que é a associação que você quer criar. Então, de qual tipo de repository com qual. Isso aqui vai te ajudar se caso você quiser passar elas diretamente em construtor, né, fazer o Laravel fazer injeção de dependência. Por quê? Porque geralmente você vai trabalhar, onde você for utilizar repository, você vai trabalhar utilizando ela como as interfaces só. Então, você não necessariamente vai fazer diretamente ali, passar, né, diretamente ali a sua própria repository. Por que que isso aí serve, tá? Vou falar um exemplo para vocês. Digamos que você pode implementar no seu código, tá? Lá para você receber lá do tipo repository interface. E aí você vai trabalhar com marca. Só que aí você pode, em vez de mandar a marca aqui que vai consultar, a repository de marca que vai consultar no banco, mandar a repository de marca que consulta diretamente de um mock, tá? Então essa é uma vantagem aí que você poderia aplicar a repository trabalhando aí com injeção de dependência, tá?
E até, não vou entrar a fundo disso, tá? Mas caso você queira saber como dá para trabalhar com mock e aplicar junto a repository, comenta aqui no canal, tá? Comenta aqui na descrição que de repente a gente prepara um vídeo aí para vocês também, exclusivo aí, caso vocês peçam também. Beleza? Mas é só para mostrar, falar para vocês mesmos que tem como, e essa também é uma vantagem aí, de se trabalhar aí com repositories, tá? No caso que por ser estática, a gente ganha algumas vantagens, também abre mão de outras, tá? No caso que eu abri mão, trabalhando com elas como estático, abri mão dessa injeção de dependência. Embora dê para fazer, né, eu meio que abri mão. A gente consegue fazer perfeitamente ainda assim, tá? Mas eu abri mão ela de como a gente poderia fazer aí se fosse objeto aí normal aí, a gente com construtor e tudo mais, tá? Fora isso aqui, como estático, é basicamente chegar aqui numa controller. Então você vai ter tua controller. Vamos lá, aqui tem uma controller aqui já pronta aqui, ó. Isso aqui é de teste, né? Vou lá no web mesmo. Cadê a roots? Web, né? E aqui você pode ter aqui um root. Pode ser o get mesmo, não tem problema não. Deixa eu pegar aqui, ó. Então digamos aqui que a gente quer trazer aqui todos os usuários que a gente possui no sistema. Então a gente só daria um user repository, né? Aí menos all. Pronto, já tá tudo aqui, ó. Retorno, né? Pronto, não precisa instanciar. Só precisa importar ela, mas não precisa ficar criando ali new user repository, nada. Só fazer isso e aí a gente vem no navegador, colocar o host aí, olha lá, tá lá todos os usuários aqui, né? Então a gente tem bem fácil fazer isso, né, desse tipo de método assim. Mesma coisa, por exemplo, eu preciso de um método personalizado que só traga os usuários que foram criados nos últimos dias. Pera aí, vamos lá na repository aqui, ó. A gente duplica, por exemplo, esse find by e-mail e a gente cria aqui, ó, find last created. Aí, ó. A gente pode pegar o último criado, por exemplo. Então, na moda, a gente carregou a moda, carry, né? E aí a gente pode dar aqui um order by desk aí, id, e aí a gente vai conseguir assim obter aí o último criado. Aqui não precisa de string, nada, nenhum método, nenhum valor. Aqui só pelo que a gente vai ordenar, né? E pronto, beleza. Aí eu vou lá na minha controller lá, cadê o web aqui? Né? Ou na sua controller aí, onde for. Vou trocar aqui, né, o all agora, que eu vou usar o find by last created. Vou dar um F5, tá lá, ó, último usuário criado. Qual a vantagem disso? Imagina que em vários lugares do sistema você faz essa mesma query, faz essa mesma consulta. Você vai ter unificado em um único local essa consulta, né? Mesma coisa. Digamos que você tem uma aqui para trazer quem que é o usuário ativo. Aí do nada você fala, pô, agora eu preciso mudar a regra de negócio da minha aplicação, porque o usuário ativo tem que olhar lá nos users e tem que olhar mais uma outra tabela de status. E aí meio que, pô, e aí, como é que você vai implementar isso? Se você vem trabalhando assim com repository, você vai dar os join aqui mesmo e já vai retornar para o usuário, ó. Não, ó, o usuário ativo é esse. Não vai mudar nada na sua aplicação, vai continuar funcionando perfeitamente e você só vai ter um lugar para adaptar ela. Entende? Além disso também, caso você trabalhe com views, né, functions direto do function de banco de dados ou view do banco de dados, você pode adaptar aqui diretamente a query, ou se você quiser trabalhar com query direta aí no banco também, para fazer consulta, também você pode criar aqui seus métodos. Fica muito mais fácil, né? Muito mais simples. E vou dizer para vocês, o melhor ainda é se você vir aqui e documentar. Aí você cria, em cima de cada método, cria uma documentação do para que serve. Este método traz o último usuário criado. Pronto, ó, show, né? Mas pode até definir aqui, se quiser definir o tipo de retorno dele e tudo mais, pode ficar à vontade aí e definir, né? Mas de qualquer forma, você vê a facilidade que é, ó. E aí você pode reutilizar no código quantas vezes você quiser. Ah, é claro, cada vez que for ter um tipo de consulta diferente, você vai ter que vir aqui e adaptar, tá? Mas com o tempo aí, você vai ter muitas consultas já prontas aqui, que quando você vai trabalhar em qualquer lugar no sistema aqui, e aí, por exemplo, você precisa às vezes daquela consulta que tem join, tem count, tem sum, tem um monte de formatação ali, né? E um monte de consulta ali que é tudo mesclado, né? Unido ali no banco de dados para conseguir trazer aquele retorno para ti. Pô, ficaria muito mais fácil numa repository. Você só vai lá, consulta a repository, pronto, traz o resultado para ti. Já mostra na hora. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse padrão aí, design de repository pattern, tá? Se vocês quiserem saber mais, eu posso fazer. Tem dois tipos de vídeo que daria pra gente fazer aqui ainda desse assunto. Um seria pra gente falar assim de repository partner para APIs, tá? Como a gente implementa, o que a gente tem que cuidar mais ali. E o outro padrão seria como que a gente
consolida, né, os repositors partner, os padrão aí de repositor, com os testes, né, com os mocks, que aí seria fechar com chave de ouro toda a implementação desse tipo de padrão, tá? Mas, de antemão, né, como eu disse, tá aqui todas as dicas aqui principais que das vantagens que você tem utilizando esse tipo de padrão. Espero que você tenha gostado. Se gostou, comece a implementar isso, que eu acho que vai te ajudar a longo prazo aí a trabalhar melhor com todos os dados que você tem no banco de dados. Com certeza você vai ser um desenvolvedor muito mais feliz na sua aplicação. E se você já usava, comenta aqui na descrição também, quero saber sua opinião sobre como você usava, se já utilizava, já conhecia esse padrão ou não utilizava ele, beleza? Deixa a opinião aí que a gente sempre curte aqui, gosta de comentar e até mesmo de repente a gente cita você em um próximo vídeo aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.